Vamos começar então? Nós está nas partes do estudo da mente para entender essa análise que o espírito faz do processo mental. Nós disse que a mente é o próprio pensamento e não algo que pensa. Nós disse que esse pensamento tem como base o egoísmo de querer para si, de pensar em si antes de qualquer coisa, e que esse pensar em si, querer para si, tem sempre o objetivo de alcançar uma vitória pessoal. Então, a partir daí, nós dizemos que todo pensamento é uma arma para causar a derrota para alguém, já que não há vitórias de um sem derrota do outro. E disse também que como este tipo de pensamento não é politicamente correto, a mente cria uma ideia hipócrita, uma hipocrisia, para encobrir este desejo de vitória. E que vocês, por força do inecutável poder de Maya, não conseguem se libertar da ideia de que aquele pensamento é real, de que aquela coisa é verdadeira. Não foi isso que nós disse? O egoísmo, a hipocrisia, são as características do pensamento. A partir dessas duas características, o pensamento passa a existir. Tá certo? Então agora vamos começar a ver o próprio pensamento. Todo pensamento é formado por alguns elementos. Vamos conversar sobre os elementos deste pensamento. A primeira coisa, primeiro elemento do pensamento, é o que nós vamos chamar de sujeito da oração. É alguém ou um objeto que é o agente daquela historinha que o pensamento dá. Por exemplo, o marido, quando está com a esposa, pensando na esposa, a esposa é o objeto do pensamento, é o sujeito daquela fase, daquela oração, daquele pensamento. Tá certo? A este sujeito, o pensamento sempre coloca três coisas. Quais são as três coisas, moço? Pode? Não. Ele sempre confere àquele sujeito a ideia de ser alguma coisa, de estar de alguma forma e de fazer determinada coisa. Tá certo? Isso é o pensamento. O pensamento é uma historinha, é um conto, é uma fase onde existe um sujeito, às vezes o sujeito composto, mais de um, eu e ela, eu e ele, muitas vezes só ele, ou alguma coisa, eu e alguma coisa, ou alguma coisa sozinho, que na historinha vai ser conferido àquele sujeito o ele ser alguma coisa, estar de alguma forma ou em algum lugar e fazer determinada coisa.
Tá certo isso? Todo pensamento contém isso. Um sujeito e uma ação para esse sujeito. Perfeito? Sem dúvida. Vocês já tiveram algum pensamento que não tivesse um sujeito e uma ação? Além disso, existem os rótulos ou adjetivos que você dá ao sujeito ou à ação. Você, que eu digo o pensamento. Então o pensamento pensa, aquela pessoa é isso. E ser isso é bom, mal, certo, errado, feio, bonito. Hã? Isso é julgamento. Se você levar em termos humanos, sim, isso é julgamento. Se você levar em termos espirituais, não. Isso é propositula. Nós já vai chegar lá. Para você compreender tudo isso, todas essas coisas do pensamento. Da onde saem esses adjetivos ou qualificações? Valores que a pessoa já adquiriu. Tá certo. Mas da onde surgiram esses valores que a pessoa possui? Não. Dos códigos. Os códigos societários, os códigos moral, os códigos pessoal, os padrões, codificação de padrões. Então a mente usa as qualificações de acordo com os seus códigos de padrões. Este é um pensamento. Pensamento é uma historinha que envolve um sujeito sendo, estando ou fazendo alguma coisa, e essa coisa que ele está ou faz é analisada e é rotulada, e essa análise e esse rótulo é fundamentado nos códigos que cada um possui. Diga. Vamos falar de ser humano. Nada disso é do espírito. A filha está perguntando como é que vai se formando ao longo da existência este código. Através dos outros seres humanos. Isso aí vai se agregando ao pensamento. Sim, o código vai sendo formado ao longo da vida por agregar verdades externas. A mente, quando começa, quando nasce, ela é vazia de código. Aliás, ela é vazia de sujeito. Aliás, ela é vazia de ação. Depois ela vai ganhando sujeito, ela vai ganhando ação, e aos poucos essas ações vão sendo codificadas como rótulos. Isso como é que acontece? Pela convivência. Então, quando a mente cria, convivência de você com você, quando a mente cria que
de fazer cocô na calça é errado, e você aceita, aquilo se agrega como padrão. Na verdade, a mente vai propondo rótulos, vai propondo código de leis, e você vai aceitando ou não. O que você aceita é guardado. O que você renega é esquecido. Ou guardado como não certo. Ou como certo. Ficou claro isso? Isso é um processo constante, que não para nunca. Até a velhice você vai adquirindo novos conceitos. Na verdade, essas leis, esses códigos, são os conceitos que você tem da vida. Que você tem sobre as coisas da vida. Ficou claro? Você pode não saber o mecanismo como acontece, mas como acontece é assim. Ela diz para o filho dela, não faça isso, não faça isso. A partir do momento que ele aceita que não é para fazer aquilo, aquilo vira um código. Vira um artigo de lei. Dentro da sociedade eu não posso fazer isso. Pela moral eu não posso andar pelado. Ficou claro? Isso é a mente que está criando. Alguns, vamos dizer, por experiência própria. Ela cria uma ideia, por exemplo, botar a mão no fogo queima. Isso é uma verdade para vocês. Isso é uma lei, uma norma que está num código. Isso aconteceu por quê? Porque ela colocou a ideia de ter uma mão, colocou a ideia de ter um fogo, colocou a ideia de ter uma queimadura, e você disse, é mesmo, pôr a mão no fogo queima. Virou lei. Porque você aceitou. O lugar certo das coisas só existe porque a mente propõe um lugar certo para as coisas e você aceita que aquilo tem que estar naquele lugar. Você está fazendo. Se você não propuser, isso não será usado. E eu vou explicar por que não será usado. Esta é a composição da história. Tem sempre um sujeito. Esse sujeito tem uma ação que está sempre fundamentada no ser, estar e fazer. E essa ação é rotulada de acordo com os códigos de norma societária, norma moral, norma religiosa, as diversas normas com as quais vocês convivem. Tá certo isso? Ficou claro? Ninguém tem dúvida? Acho que está todo mundo com fome. Vou parar para comer de novo. Só tem um detalhe. O pensamento não quer explicar nada. O pensamento não quer criar o entendimento de nada. O pensamento não quer fazer nada para os outros. O que o pensamento quer? Obter uma vitória. Então, todos esses 3 elementos são criados pela mente de tal forma que aquilo sirva como uma arma para a sua vitória. Para derrotar o poste. Tudo que está num pensamento é munição para ser usada contra o próximo ou contra outra coisa, para você ganhar. Não existe código moral certo.
todas as leis morais que vocês acreditam, elas foram criadas pela mente como instrumentos para julgá-lo posto. E assim poder condená-lo. E assim poder ganhar. Todas as leis societárias foram criadas não para regulamentar a vida em sociedade. Até porque quando você quer, você acredita numa e não acredita noutra. Mas foram criadas para municiar o pensamento com a finalidade de derrotar o próximo. Amizade e inimizade não são coisas. São munição para ganhar shape, para buscar ganhar shape. Aquele que a mente acha que é capaz de lhe fazer chover é o inimigo. E para estes, como se fala, filha, a dureza da lei. Já o amigo é aquele que vai fazer você ganhar, vai balançar a cabeça. Por isso é que quando o amigo diz, olha, eu não concordo, você já não considera mais ele amigo, ele fez te perder. Não, a mente não está cheia de defesa, a mente está cheia de ataque. A mente não é ataque, ela ataca, porque sem o ataque não há uma derrota ou nenhuma sensação de vitória. Porque essa é a característica dela, por isso que ela precisa ganhar. Por que essa é a característica da mente? Porque essa é a característica do mundo de prova de expiação. Estar em prova de expiação é lutar contra o egoísmo. E para lutar contra o egoísmo, você tem que ter a proposição do egoísmo. Como eu disse antes para a Fia, não é para você fazer nada, não é para mudar pensamento. É só para você conhecer. Conhecer que não existe pensamento santo, não existe pensamento certo, não existe pensamento que queira manter a ordem, que queira organizar as coisas, que queira fazer as coisas bonitas. Não! Todo pensamento e tudo que ele contém são munições que serão usadas contra o próximo, para que a mente possa decretar o gozo da vitória. Você achando que ela é bonzinho, doutor? E foi por isso, moço, que eu disse, confessem seus pecados um para o outro. E disse, aceitem o que o outro fala, porque aí você está desmuniciando a sua mente. Não, você falou, eu não vou acreditar mais no que eu disse, nem no que você disse. Mas eu uso o que você diz para desmuniciar a minha mente. Tá certo, isso nós vamos conversar na parte da tarde, filha. Tanto faz quanto tanto fez. Sim, com relação a isso. Mas nós vamos conversar isso na parte da tarde. E amanhã que vai ser aquela questão de você se relacionar com a mente. Aí nós vamos esquecer tudo isso. Por enquanto nós estamos falando da ciência do espírito. Só conhecendo a mente. Ficou claro isso? Ficou claro que todo cheiro está em fazer, que todos os rótulos que vocês usam para as coisas deste mundo só tem um objetivo:
servir como arma para ganhar. Ficou claro isso? Ficou ou não ficou? Só que eu falei que todas as coisas da mente não é só o rótulo. O que você exige o que o outro faz, seja ou esteja, não tem nada a ver com o melhor para ele. Não tem nada a ver com o padrão de certo. Não tem nada a ver com nada, a não ser uma arma para você conseguir sua vitória. Quando você diz assim, você tem que ser lixo, você não está se preocupando com o que o outro será. Mas está querendo que ele seja, porque você quer que ele seja, e com isso você vai ganhar. Pouco importante se ele vai perder ou não. Normalmente perde, né? Porque quem vai pela cabeça dos outros, normalmente não se dá bem, né? Então, se ele está a lhe fazer, que a mente guia, também não é algo nobre para ajudá-lo próximo, mas também é uma arma para você ganhar. Você está fazendo cara feia, moço? Tem coisa pior. Tem coisa pior, que ela vai entrar. Ficou claro isso? Só que eu não falei essas duas coisas, eu falei tudo que a mente cria. O que está faltando? Eu falei que a mente tem 3 coisas. Na historinha da mente tem 3 coisas. Qual é as 3 coisas? Os rótulos, a ação e o sujeito. Sim. O sujeito é criado pela mente como instrumento da vitória. Ou seja, o que você acha do outro não é o que o outro é o que a mente criou para lhe facilitar ganhar dele. A opinião que você tem sobre os outros, o quanto você conhece os outros, é completamente hipócrita. Porque não tem nada a ver com a realidade do outro. Tem a ver com algo que você cria para o outro de tal forma, você mesmo, cria para o outro de tal forma que essa forma de ver o outro lhe ajude a buscar vitória. Claro, tudo junto. Mas o que eu estou dizendo é a opinião. Agora a opinião sobre o outro. Aquele ali é um bagunceiro. Ele não é bagunceiro. Você criou aquela pessoa como bagunceira. Para quê? Para poder dizer que tem obrigação de ajudar ele a acabar com a bagunça. Mas tudo isso não tem nada a ver com o lugar das coisas. Mas tem a ver com a sua vitória interior. Você rotula o outro de, sei lá, de fazer alguma coisa errada, de não saber limpar uma casa, não saber fazer isso, não saber fazer aquilo, mas isso não tem nada a ver com o que ele faz. É apenas um rótulo que você cria para que você obtenha uma vitória. E tem mais, ele nunca vai limpar direito. Porque a mente não vai aceitar isso. Porque se ela aceitar que ele limpou direito, aonde ela vai obter a vitória? É isso que vocês precisam entender. Essa é a prática da coisa. A prática do conhecimento da mente. Tudo que a mente utiliza é usado hipocritamente. Ou seja, é usado como
algo para ajudar o outro, algo para ajudar a coletividade, algo para ajudar a humanidade. Mas não tem nada a ver com isso. Só tem a ver com uma coisa: a necessidade de vencer que a mente tem. Então todos os elementos são fabricados pela mente de tal forma que eles podem e serão usados para alcançar a vitória. E a gente, como humano, vai chegar no estágio que não vai ter essa necessidade de vencer, enquanto humano não. Essa é a característica da mente humana. O próximo mundo não será o mundo dos humanos. É uma guerra constante, onde você está constantemente querendo arrancar do outro uma vitória para você. E o outro querendo arrancar uma vitória de você sobre você. Eu já disse isso, não existe duas pessoas conversando. Existe duas pessoas disputando para ver quem vence. Neste mundo é o mundo de uma guerra de um com o outro. Porque o objetivo primário do ser humano é sempre obter a vitória. Empate é o primeiro que perde. Dá para dizer que eu estou querendo ganhar agora? Você pode até entender que você está entendendo para ganhar. Neste caso eu não estou, porque eu não estou usando raciocínio. Eu estou lendo. Eu não estou falando que uma mente humana produziu. Eu estou lendo o que está escrito. É diferente. Não tem uma palavra que eu tenha dito que não esteja aqui no meu roteiro. Porque se tiver, eu usei para ganhar. Por quê? Porque isso aqui é uma mente humana. Ler, aí você já está julgando que eu estou me satisfazendo. Eu não estou me satisfazendo. Eu não estou sentindo nada aqui. Se eu me satisfizesse, eu estaria ganhando. Mas aí não é por ler, é por ver tanta gente, por ter gente no dabu, pelas pessoas prestarem atenção, aí seria aqui ações da mente. Seu ego então não funciona almejando a vitória. Meu ego não funciona almejando a vitória. Funciona, eu só não acredito nele. Usou aqui funciona. Agora eu não. Ficou claro? Eu disse que eu ia falar. A mocinha está fazendo uma pergunta. Que limpeza? Eu não entendi a limpeza. Ah, tá certo. O outro livro. Nunca satisfaz. Você vai contar nem que seja um fiozinho do cabelo lá caído que ele não limpou, mas já tá vendo? Não limpou direito. Não? Tá. Pela raiva ele está fazendo, eu vou deixar ali para ela não reclamar mais. É vitória. Ele está pouco chiliçando com o som. Ele quer que você não reclame mais. Esperando o salário. Vitória é o salário, né? Está sempre guerreando. Todos estão sempre guerreando. Seu filho, quando diz não vou fazer, ele está guerreando com você.
Toda meta e objetivo que a mente taxa é um instrumento para você obter uma vitória. Não é a vitória, é um instrumento para obter vitória. Porque você não está nem preocupado em alcançar e fazer alcançar a meta, você está preocupado em alcançar, ganhar, ter feito. É a questão do fazer. Se ele está em fazer algo que lhe traga vitória. A qualidade do eixo pode mudar. Tem pessoas de 60, 70, 80 anos que tem outro olhar para a vida. Não, porque esse novo olhar é uma nova arma para ganhar. Aquela forma mancha porque todo velho é mancho. Sim, é a mente, né? É a mente criando a cada momento um artifício para poder ganhar alguma coisa. Azeite vir aqui e ouvir tudo isso para adquirir essa nova forma de ver a vida é uma forma de ganhar? Sim. Não, tem coisas, vamos dizer assim, do arco da véia, né? Eu falei isso lá no Rio. Fizeram uma estatística sobre pessoas que estavam para morrer. Os mais desesperados com a proximidade da morte eram os religiosos. Ficou claro isso? Essa é a vida que você vive, moço. Tudo que passa na sua mente como um pensamento, não tem nada a ver com real, não tem nada a ver com certo, não tem nada a ver com santidade, não tem nada a ver com bondade, não tem nada a ver, aí eu vou falar lá para a moça do seu calo, não tem nada a ver em querer polipático que usou aqui em China. Tem a ver sim com ganhar, com vencer o outro, dominar. O ser humano é dominador por natureza. Sim, quando você leva o meu ensinamento como regra, como certo, como ter que fazer, você cai na mesma armadilha. Isso poderá e será usado contra você no tribunal. Tribunal da mente. Sim, não tem saída. O passarinho tem seu ninho, a raposa tem suas tocas, mas o homem não tem onde descansar sua cabeça. Não tem muita saída, não tem nenhuma. Essa desesperança que eu passo, essa desesperança que eu passo é a desesperança de não ganhar. Só isso. Agora, se para você não ganhar é uma desesperança, você vive como desesperança. Isso quer dizer que você ainda quer ganhar. Sim, para o ser humano eu sou uma desesperança. Moço, só tem uma coisa. Como eu disse, nós estamos costurando um monte de coisa. No início do mundo da transformação, de provas e expiação para a regeneração, que aconteceu lá em Fátima, com a aparição de Nossa Senhora, ela passou 3 profecias. 2 você conhece, a terceira você não conhece. Eu já falei, é o fim do ser humano. A igreja não libera isso, por quê? Porque ela acha que é o extermínio da raça. Não é isso. É o fim deste processo de pensar. É o fim deste processo de viver.
e vai começar um novo processo de viver. Porque ser humano é ser egoísta por natureza. Ser humano é entrar em qualquer relacionamento social com os outros ou com você mesmo, buscando uma vitória. O pior é isso, a mente quer ganhar dela mesmo. E ela quer ganhar dela mesmo, para quê? Para poder sentir o prazer de ganhar, não importa de quem é, porque o que ela quer é o prazer de ganhar. Este renascimento é possível? Sim. Para quem? Não para você, para o impírio. Você não pode renascer, você é a pova. Se ele tiver renascido, não tem mais pova. Você acabou. Você com a mente nós vai conversar de tarde e de noite. A mente de vocês estão apechada, querem ganhar logo. Como é que eu vou poder usar isso para me melhorar? Por enquanto nós só estamos conhecendo a mente, conhecendo a realidade real que vocês não conseguem viver pela força de Maia, pelo inecutável poder de Maia. Ficou calo isso? Como você vai lidar com isso depois? Nós vamos conversar de tarde e amanhã. Ficou calo isso? Como humano, você nunca vai sair do poder inecutável de Maia. Você vai estar sempre acreditando que aquilo é verdade. Você quer ver uma coisa? Pegue o seu braço. Eu não mandei você ter a sensação de estar pegando. Você não pegou. O que você teve quando você botou a mão em cima do outro braço? Não, você não sentiu. Você teve uma sensação via tato. Então você não pegou. Você teve a sensação de estar pegando. Para você, essa sensação é você pegar. Isso para você é real. Pegar é ter essa sensação. Mas essa sensação não é pegar. Mas você nunca vai conseguir se libertar, porque você acha que o tato é seu, não do corpo. Sim? O moço está perguntando. Você disse que nós nunca vai deixar de acreditar. Mas por que então você incentiva a gente a não acreditar? Para ver se você acredita que não acredita. Se você simplesmente começar a acreditar que não acredita, que ainda é uma queixa, pelo menos você vai deixar de ser hipócrita. Mesmo estando no processo da hipocrisia. A hipocrisia vem, você já não acredita mais nela. Detalhe, nós vamos falar do relacionamento seu com a mente. Por enquanto, nós só está conhecendo o funcionamento da mente. Ficou claro isso? É a partir destes valores, ou a partir dessas coisas que a mente estabelece, que você, ser humano, diz que vive. A vida que você, humano, diz que tem, é uma sucessão de pensamentos que vão passando.
E pelo poder de Maya, são transformados em realidades que você vive. Ou seja, pelo poder de Maya, eles se transformam em consciências. Cada pensamento é só uma historinha. Não tem nada a ver com o que acham de realidade. Essas histórias ganham força de real quando elas são submetidas ao poder de Maya, que age sob o pensamento e cria formas, percepção, sensação, formação mental e memória. Os 5 agregados. Eu sei que eu já disse muitas vezes que quando você acredita alguma coisa, ele vai para a memória. Mas não existe uma memória. Existe o pensamento que diz que aquilo é uma memória sua. Sabe, não pode haver uma memória. Por quê, doutor? Porque não existe passado. Só existe o presente. O que existe é uma lembrança de algo que você disse foi passado. Isso é presente. É a questão da historinha tipo desenho animado. Um monte de desenho que você passa tão rápido que aquilo vira uma ação. Aliás, lá no Rio eu disse uma coisa que a ciência fala. Como é que as fotografias, o que é usado pela ciência para as fotografias, a sucessão das fotografias virarem uma ação? No filme, uma pessoa para levantar a mão tem diversas fotografias que faz, tá certo? Como o que a ciência usa para transformar aquele monte de fotografia num ato de levantar a mão? Qual aparelho que ela usa? Não, projetor só projeta. Projeta fotografia. Você que vê a ação. Sabe qual aparelho que ela usa? A mente. Porque a mente tem, por alguns segundos, a fotografia anterior. Aí vem a outra, ela vê uma ação. É assim que existe a ação de vocês. É a mente que vai criando. E você acha que está acontecendo uma coisa só. Calma que não vai cegar isso. E além disso, ela dá a ideia de que aquilo está usando, e está andando, está mexendo, e aí vem a força demais e diz, está assim. E aí você acredita. E aí você não vai deixar nunca de ver aquilo mexer. Não existe tempo, não existe passo. O chuchu está caindo assim. Isso está muito peso aqui. Não sei, eu pulso para frente e cai. Não tem problema. Não existe continuidade. Existe apenas momento após momento. Que é o momento. E sempre será o momento. Saber disso traz uma sensação de liberdade. Essa sensação é criada pela mente.
casa. Tudo é criado pela mente. Se não é criado pela mente, não há consciência. Consciente é o fato de você achar que está vendo. Que é Maia que dá força de verdade àquela consciência. Tudo que o quem? Ato. Aiten. Eixo que Aiten falou a respeito de qualquer coisa, não foi o Aiten que falou. Foi o momento que codificou e a Shua decodificou. E dele codificou e o jogo vai usar para quê? Para ganhar de alguém. Você não sabe, eu sei. Moço, não existe nada, não existe mundo, não existe tolha. O que é a história do Bagil? É aquilo que você acredita que foi. E o que é a história do Bagil para ela? O que ela acredita que foi. Então não há história, há o que você acredita. E tudo que você acredita tem um objetivo, qual é? Ganhar do outro. História é igual a cifra, é algo que alguém coloca na sua cabeça. Tanto a história universal, a história do seu país ou a sua história. Veja, se você for se lembrar de alguma coisa que aconteceu no passado, se você for conversar com alguém que você se lembra, você vai ver que vocês não lembram da mesma coisa. Por quê? Porque toda aquela lembrança foi trabalhada para que servisse de uma vitória, como arma para vencer alguém. Não tem escapatória. E agora é que veio o pior que eu disse para a moça que ela fechou a cara. Além de ter um objetivo egoísta, além de criar uma hipocrisia para esconder esse objetivo, além de criar toda uma história e todos os elementos dessa história, de tal forma que municie a ela mesmo, ela ainda tem mais uma coisa sádica. Ela diz como você deve se sentir frente àquilo. Não, a mente diz, esquece o julgamento. A mente não julga, a mente propõe coisas. Se você aceita o que ela propôs, quem julga é você. Você, ser humano, você espírito. Não vai cegar no relacionamento, você, ser humano, e a mente o detalhe, filha, pera. Senão nós complica agora. Importante é você saber o seguinte: você ama sua mulher? Responda para eu. Não. Esse amor que a mente diz que você sente, ela é uma arma que ela usa para você ganhar dela. Você já se sentiu ofendido com o que alguém falou? Não, a mente diz para você se sentir ofendido e usa e faz isso como instrumento de ganhar, porque para muita mente perder é ganhar. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Eu amo, eu gosto. Que aquela pessoa é maravilhosa. Aquele não presta. Aquele eu tenho que ter raiva, eu tenho que ter ódio, eu tenho que ter de confiança. Tudo isso a mim tu está dizendo que você tem que ter.
e faz isto para conseguir uma vitória. E não por sentimento. Você não sente nada. Você, humano, não sente nada. Nem por você, nem por nada. Você não pode sentir. Por quê? Porque pensamento não sente. Pensamento diz, sinta-se assim. Você acha que está sentindo. Hã? Como pode amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não aceitando o amor que a mente diz que é amor? Porque o amor da mente não tem nada a ver com amor, é uma munição para mais tarde virar uma vitória. Amor, nesse sentido, é o não amar. Não é o desamar, é o não amar. É a negação do que a mente diz que é amor. Não disse que era pior? Uma salva de palma para ela. A moça está dizendo que se a opção é sentir e não existe sentir, não existe você e a mente. Aliás, não existe você, porque você é a mente, por isso eu mandei bater palma. Não existe você. Tudo que você acha que você é o que a mente diz que você é. E ela diz que você é isso para quê? Para poder zelar a sensação da vitória. Então não tem ninguém aqui. Não. Então tem ninguém aqui? Não. Além de não ter ninguém aqui, moça, não tenho aqui. É isso que eu tentei picar para quem já ouviu o monismo. E aí o moço do São Paulo disse para eu assim, se a cadeira é uma ilusão, onde é que eu vou botar a bunda? Eu disse, ilusoriamente você põe a bunda ilusão na cadeira, ilusão. Não existe, é tudo criado pela mente. E criado com este objetivo. Objetivo de zelar uma vitória. A mente não quer que você ame ela. A mente lhe dá a ideia de amá-la para um dia expolar isso, para você obter uma vitória em cima dela. Você não vai ficar do meu lado. Você que é minha amiga neste momento vai me faltar. Vai dobrar ela. Pois é, aí a pessoa não fica do seu lado, ela é demitida e você fica. Aí você ainda diz assim, graças a Deus, ela do que antes, ela do que eu. Agora você não é mais amiga, né? Sim, cuidar bem do filho, porque senão quem vai cuidar de você quando você ficar velho? Eu disse para você que eu ia mostrar o que é a vida. De culpa se eu tirei todas as ilusões da vida familiar, do construir uma família, do crescer profissionalmente, mas tudo isso é só ilusão mesmo. Ela não é má. Ela é assim. Você que quando aceita, prova que você não quer ser universalista.
O espírito. Mas ser universalista é amar a Deus sobre todas as coisas, ser universalista é não acreditar no amor que a mente propõe. Não acreditar. Mas sobre o relacionamento de você com a mente, nós vamos falar. Fia, grava aí, grava. Quando for, você só aperta o botão. Porque por enquanto, nós só estamos na escola do espírito, aprendendo a ciência que o espírito utiliza para investigamento. Nós só está na fase de investigação, ou seja, nós só está conhecendo a mente, o pensamento. Nós vamos falar em relacionamento a partir da hora que nós voltar. O problema agora é você entender o que vai lhe provocar esse entendimento. Entenderam? Então eu vou falar de novo. Entender o que vai lhe provocar aquele entendimento. Porque o entendimento que você tiver do que eu estou falando, não foi você que entendeu, foi criado pela sua mente. Por isso que quando eu pergunto para as pessoas, compreendeu o que eu disse? Sim, eu digo, que pena. Você criou uma nova verdade. Você vai dar munição à mente, que ela vai arrumar um jeito de usar isso contra alguém. E é por isso que lá na festa da Nossa Senhora, eu disse, parem de ler. Cada vez que você vai adquirindo novos conhecimentos, você vai municiando a mente vai dizendo, obrigado, na hora certa eu atiro isso. Não, é ler. Não adianta, é impossível. É impossível você deixar de ler, você conseguir ler sem alcançar compreensões. Aí alguém fala uma coisa, aí você, na hora, vem aqui, dá uma debate, mas aí você fala, já foi, então. Aperta o botão, fia. O que você vai fazer com tudo isso que nós falou é à tarde. Que aí nós vai falar de 3 espechões. Não, é depois do parar para comer. Nós vamos falar de 3 espechões que a mente cria a partir de tudo isso. Mas não tem como falar dessas espechões da mente sem falar de tudo isso. Porque senão você vai ficar preso pela força de Maia àquelas espechões. Compreende? Então é preciso primeiro entender que todas aquelas espechões estão fundamentados em outros interesses do que aqueles que ela diz lá na frente. Só quero saber, ficou bem claro? Vocês agora sabem o que é viver? Que pena. Ô, contrário, que bom, né? Mas ninguém, fia, isso você não vai descobrir nunca. Detalhe nós vamos dizer. Se você quer separar em pessoas que falam com o pensamento, fale que é você. Nós vamos começar a parte da tarde exatamente por aí. Você e a mente. Você humano e a mente. Então tá certo? Tudo que a mente pensar, vocês já sabem. É a punição que está sendo usada para mexer alguém. Não acredite nisso. Não acredite que aquilo é real. Saiba que aquilo só é real para você.
porque tem o poder do Maia, o poder inescrutável do Maia. Ficou claro? Então vamos falar para vocês no Chale. Eu não vou nem falar ola. Gi é bom falar, né, filha, para as pessoas que estão lá, né? Uma não, 3 é tarde, filha. 2h30, tá bom assim? Então pro pessoal que tá ouvindo o www, nós vai falar agora, de 2h30 a gente começa. Tá certo? Dá tempo de esfriar um pouquinho a cabeça, de esticar o corpo, comer alguma coisa, e aí nós volta para conversar. Tá certo? Tá certo ou não tá? Então tira tudo isso daqui e vambora. Que a paz do Deus esteja com vocês, viu? Enquanto todas as religiões brindam a existência de um local diferente desse planeta para que se alcance a vida espiritual e, portanto, preparam o ser humano para ir para lá, a doutrina espiritualista ecumênica ensina o espírito a já viver em um mundo espiritual dentro da matéria física.